Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruistes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar os pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é uma retomada das 2 multiplicações dos pães relatadas no Evangelho de São Marcos. E muito interessante a forma como se repete vários números aqui. E nós sabemos que na Bíblia os números têm sempre um significado. Então vamos começar do princípio para compreender bem esse texto e nos ajudar a rezar com ele. Primeiro, capítulo 8 relata a multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães, depois o milagre do surdo-mudo, e agora Jesus está novamente retomando isso, a questão das 2 multiplicações. Primeira coisa, Jesus estava na Decápole, do outro lado do mar da Galileia. E aqui os discípulos tinham se esquecido de levar pão. Tinha apenas um pão na barca. Numa interpretação mais espiritual desse texto, nós podemos recordar, e isso também tem um valor para nós, que na verdade o único pão que estava na barca era o próprio Jesus. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Então Jesus aproveita todo aquele contexto de pão, de multiplicação de pães, para falar do fermento dos fariseus e de Herodes. Qual é o fermento dos fariseus e de Herodes? O dos fariseus é a hipocrisia. Essa restrição, esse preconceito, essa hipocrisia que leva as pessoas apenas a julgar e a condenar aqueles que não fazem parte do grupo. O fermento de Herodes é a busca pelo poder. E os discípulos não compreendem do que o Senhor realmente está falando. E mais uma vez vão relatar: é porque nós não temos pão. Ora, eles tinham um pão. Como se eles não compreendessem que, na verdade, quem é Jesus? Ele é o verdadeiro pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutir sobre falta de pão? Não é sobre isso que o Senhor está falando. É exatamente uma outra dimensão. Enquanto as pessoas estavam ali buscando ou tentando encontrar em Jesus apenas o pão material, Ele quer levá-los a compreender que Ele é o pão da vida, que é Ele, o novo para aquele povo. E Jesus adverte: ainda não entendeis e nem compreendeis. Então ele faz ali uma lembrança das 2 anteriores multiplicações. Primeiro, faz questão de repetir que quando tinha 5 pães, quantos cestos sobraram? Eles falam 12. 12 é um número na Bíblia que significa o povo de Deus. Então Jesus multiplica os pães e sobram 12 cestos. É o novo povo de Deus. É o sentido exatamente do reino novo formado a partir dos judeus. Mas ele relembra também que quando ele multiplica para 4.000 pessoas,
Ele pergunta quantos cestos sobraram, e os discípulos respondem 7. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus está na região judaica. Na segunda multiplicação dos pães, Jesus está numa região pagã. Então, aqui, o 7 significa o povo que não era considerado pelos judeus como o povo de Deus. Mas a eles também foi anunciado o reino. Então, 7, agora, esse número da perfeição e que agora se estende para todos. Então, Jesus está dizendo: eu multipliquei os pães, mas vocês ainda estão apegados ao pão material. Eu quero vos falar de um novo pão, de uma nova realidade que vocês ainda não compreendem. O que nós podemos tirar para a nossa vida real, concreta, a partir desse texto? Primeiramente, essa surpresa do Senhor. Tende olhos e não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não compreendeis. Nós somos esse povo que muitas vezes, diante das coisas que Deus faz constantemente, eu fico pensando, se nós nos dessemos conta, cada instante de nossa vida, quantos milagres Deus realiza todos os dias da nossa vida. O milagre ordinário, o milagre escondido muitas vezes aos nossos olhos, de viver, de nos sustentar, de nos alimentarmos, de enfrentarmos situações, de termos sabedoria para sair de questões muitas vezes difíceis. É Deus ali nos ajudando, Deus ali multiplicando os nossos pães. Mas quando os nossos olhos só se voltam para o material, para o visível, é difícil então ver o milagre de Deus. Jesus acaba de fazer um milagre no texto anterior de um surdo mudo. Ele abre os ouvidos e destapa a boca daquele homem. Aqui Jesus fala também daqueles que são cegos, que não enxergam, não porque não têm olhos, mas porque não têm fé. É preciso se abrir para as realidades espirituais. Às vezes, nós acabamos de ver um milagre de Deus, mas ainda ficamos pensando assim: será? Esquecemos rapidamente das obras de Deus em nossa história, em nossa vida, e caímos na incredulidade, na incompreensão. Nós precisamos aprender verdadeiramente quem é Jesus. A segunda reflexão, e talvez a mais importante: os discípulos disseram que não levaram pão, mas esqueceram do pão que estava na barca. O único pão, o verdadeiro pão, é Jesus. Nós nos desgastamos muitas vezes em busca do pão material, mas damos muito pouca importância para o grande pão da nossa vida, que é Jesus, o único e o verdadeiro pão que sacia a nossa fome de vida. Por isso eu quero te convidar hoje a rezar pedindo a Deus duas graças. Primeiro, que os seus olhos, os meus olhos, os nossos olhos não sejam cegos para os constantes milagres de Deus em nossa vida. Depois, que nós, acima de tudo, reconheçamos quem é o verdadeiro pão da nossa vida, quem é o verdadeiro alimento. Por isso, Jesus, nós queremos te pedir. Primeiro, perdão, Senhor, porque inúmeras vezes nós somos como esses discípulos que acabaram de ver 2 multiplicações de pão e não conseguiam compreender, Senhor, qual é o pão da vida, o pão que sustenta verdadeiramente a vida e a fé de cada um de nós. Nós somos esses que constantemente estamos diante de teu milagre diário em nossa história, mas ainda nos reconhecemos sempre, Senhor, como os necessitados, como aqueles que nada têm. E na verdade nós temos a Ti. Senhor, abre os nossos olhos, abre, Senhor, a nossa alma para entender todos os dias que Tu, Senhor, és o verdadeiro pão da nossa vida. Dai-nos fome e sede de Ti, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Podemos ter tudo, Senhor, se não tivermos a Ti, de nada valerá. Dai-nos esta graça, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Deixe-se provocar pelas palavras de Jesus. Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Que o Senhor abra os nossos olhos, destape os nossos ouvidos e faça do nosso coração um coração sensível à sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.